Voltando, gente, para a segunda parte da live tremenda sobre cultura do reino, lifestyle do reino, com a apóstola Verbênia. Na verdade, a segunda parte já estava quase no meio e houve uma queda da internet. E vamos voltar aqui e tentar fazer uma recapitulação para que vocês que estão assistindo aqui não percam o conteúdo. Entrem rápido, vão entrando, e enquanto nós vamos dar um minutinho para vocês entrarem, eu vou convidando a apóstola Verbena de novo. Ela parou aqui, ó. Tá tudo anotado. Mas pode saber onde é. Gente, ninguém disse que precisa ser fácil. Só precisa ser possível. Imprevistos acontecem. Tava pegando fogo a segunda parte da live, mas não tem problema não. Vamos aproveitar aqui, apóstola, já estou falando com a apóstola aqui. Nós vamos recapitular o ponto 7, porque na live anterior nós terminamos no ponto 6, viu? E vai valer a pena, no nome de Jesus. Deus está transformando a vida de vocês nessa live de hoje aí. Irmãos, eu tenho uma pergunta. De 0 a 10. Enquanto vocês vão chegando, eu vou deixar uma pergunta para vocês escreverem aí. De 0 a 10. Quanto vale esse conteúdo para vocês? Tá bom? Esse é o desafio. Eu vou pedir para a nossa líder de intercessão que está no grupo, entrar no grupo do WhatsApp e pedir para os intercessores ficarem em oração nesse momento, porque até quando há uma queda dessa, podemos entender que há uma guerra espiritual, porque ia ser revelado agora algo tremendo. Eu vou dizer o que ia ser revelado para vocês já já, quando a apóstola Verbena estiver recapitulando. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Ela já está até me esperando aqui. Glória a Deus, gente. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurados os que permanecem aí. Estamos aqui outra vez! A minha internet, ela só caiu 2 vezes nessa maratona de lives. Uma delas faltou luz na cidade toda no momento em que ia ser feita uma palavra de liberação. E agora não faltou luz, mas caiu, porque ia ser feita também uma palavra de liberação. Porque, na verdade... É verdade, isso é espiritual mesmo. Na verdade, sabe o que acontece? A senhora estava dizendo que Jesus estava quebrando 2 paradigmas. Mas é uma outra coisa também. Quando Jesus ele pega aquelas talhas de pedra, ele está dizendo o seguinte: vocês vivem uma religiosidade que vocês não aplicam na casa de vocês. Vamos viver a religião dentro de casa. Vamos trazer o reino através da nossa fé. E ele juntou tudo. Ele uniu ali. Foi falado ontem na live da cultura grega e cultura hebraica que o hebreu ele não consegue separar o secular do espiritual. Não, é tudo uma coisa só. Então Jesus fez isso. Mas, apóstola, eu tenho 2 propostas para a senhora. Eu tenho 4 palavras. Aliás, eu tenho todas as palavras aqui do número 7. Eu posso lê-las aqui e a senhora dá continuidade de onde parou, ou a senhora recapitula. Eu acho que se eu ler vai mais rápido e a senhora pega de onde parou. Pode ser. Eu não sei se na hora que você for salvar tudo para postar depois no ID, dá para fazer os cortes, não dá? Um pedaço de cada live para a gente... Tem como fazer os cortes e juntar tudo depois? Eu acho desnecessário. Eu acho que eu salvo a 66 e a 67 e eu anoto que é parte A, parte B. Ok, perfeito. Então vamos lá. Gente, então eu vou ler para vocês aí, né? Vocês vão entender. Quem está ligado vai entender. O número 7 que ela ia falar, rompimento de paradigmas. O rompimento de paradigmas é a conclusão de todos os princípios que foram falados até agora. Enquanto isso, ela bebe essa água ungida que ela tem aí com espinafre. E aí, ela pediu para nós abrirmos as bodas de Caná
né? Onde ela João 2. em João capítulo 2, né, as bodas de Caná, onde estava havendo uma celebração, mas ao mesmo tempo estava havendo uma guerra espiritual, onde se manifestava o espírito de escassez. Dentro de um contexto judaico, quando há escassez de alimento, escassez de vinho em uma celebração, em uma festa, isso é uma vergonha, isso é um desalinhamento com a cultura de reino, com a mentalidade que o hebreu tinha, que o judeu tinha. Então faltou vinho naquela festa. Um dos principais elementos do casamento judeu. Estava havendo uma celebração em meio à cultura de escassez. Então a família ela fez uma celebração, mas com uma escassez oculta ali. Só que dentro daquela festa havia uma batalha espiritual. Porque de um lado havia uma escassez oculta que quis se manifestar para envergonhar aquela família, mas do outro lado o reino estava sendo representado pela presença do rei. Então, isso acontece muitas vezes na nossa vida. Jesus está na nossa casa, o reino está na nossa casa, mas a escassez também. Tem que definir quem vai vencer essa batalha. Então, Jesus ele inaugurou ali o seu primeiro milagre. E, teoricamente, antes da hora, porque Jesus ele diz para Maria, quando Maria fala, olha, acabou o vinho, o que vamos fazer, filho, me ajuda? Jesus diz, mulher, trazendo ela para o natural, e ele se posicionando como o reino, como alguém espiritual, e ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, dizendo, ainda não é chegada a minha hora, ele fez. Porque o código que foi trazido pela apóstola Verbênia é, na questão de vencer o espírito de escassez e de vergonha, Jesus está disposto a adiantar os tempos. E foi ministrado aqui que a bênção para você é para hoje. Deus quer quebrar o espírito de escassez, essa mudança de mentalidade. Porque não é apenas a oração. A sua mente muda, o decreto sai. E aí, logo, né, chegando na reta final, o do Rolex eu não vou falar aqui não, de repente a senhora fala depois, né? Mas acontece que Jesus não podia deixar um demônio atuando naquele momento onde ele estava. Então Jesus viu o espírito de escassez se manifestando para envergonhar aquela família, e ele entrou ali liberando uma voz de autoridade para a sua mãe. Então quando Maria entendeu, peraí, já sei, Jesus ele está em guerra, Jesus está no profético, Jesus está entendendo o que está acontecendo. Maria absorveu a voz profética, absorveu a voz de autoridade, deu ordem aos servos e diz, olha, façam o que ele está mandando fazer. E aí nós chegamos nas talhas de pedra, nas vasilhas de pedra. João capítulo 6, ali, João capítulo 2, versículo 6, ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. João capítulo 2, versículo 6. Aí a senhora estava dizendo que as talhas de pedra não eram para o uso do vinho, e sim para rituais religiosos de purificação. Jesus ali, ele quebrou, ele venceu o espírito da escassez e da vergonha e da indignidade, e ao mesmo tempo um espírito de religiosidade, mudando um paradigma. E possivelmente todos esses espíritos estavam se fortalecendo, e por isso aquele espírito de vergonha se manifestou ali. Falei alguma coisa errada? Perfeito, é exatamente isso, né? O interessante é que o fato de Jesus quebrar paradigmas é exatamente o que ele quer fazer na nossa vida. Muitas vezes nós nos escondemos em nome da religiosidade para colocar uma validação na escassez. E nós temos uma voz contrária à abundância, dizendo assim, eu estou na prova, Deus me colocou na prova. Essa miséria ou essa escassez é permissão de Deus. Eu estou assim porque há muita luta, porque eu oro muito, o inimigo se levanta. Então nós acabamos justificando com a religiosidade o padrão da escassez, e a gente continua perpetuando esse padrão. E quando Jesus fala assim, traz essas talhas de pedras, que na verdade não tinham a ver com o cerimonial da celebração, mas com o cerimonial religioso,
No mundo espiritual, Jesus estava dizendo assim, já sei qual é a ligação de fortalecimento. Já sei o que é que está fortalecendo a escassez. É a religiosidade desse povo. Então, nós precisamos entender, será que a nossa religiosidade não estaria fortalecendo a escassez na nossa vida? Olha só, eu conheço muitas pessoas que têm a mentalidade assim, o missionário de campo. Aí quando vão fazer ministrações de ofertas para missões nas igrejas, coloca aquela criança barriguda, aquele nariz lá correndo, o menino comendo barro, e o povo se comove. Por quê? Porque um dos pilares de comoção social da religião é a escassez. A escassez comove e promove corações que nunca entenderam o reino. Você pode ver, tem gente que diz assim, olha, essa daí ama o Senhor, hein? Foi fazer missões lá na África, tá passando fome lá na África. Essa ama a Deus, hein? E escassez atrai escassez. Jesus falou, ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Eu, quando palestro para pastores, eu gosto muito de falar o seguinte, quando você vai dar uma palavra de oferta, evita, irmão, contar os problemas da igreja. Porque ninguém se compadece de miserável, ninguém quer semear em terra miserável. Você fala, em nome de Jesus, irmãos, levantar uma oferta agora e dízimo porque estamos sem dinheiro para pagar aluguel. Ninguém está aí. Agora, se você, claro, ninguém vai, não é para mentir nem para inventar. Mas se você falar assim, olha, Deus te abençoado, nós compramos um equipamento de LED novo para a igreja, estamos com cadeiras acolchoadas, e hoje nós vamos levantar uma oferta para glorificar o nome do Senhor. Chove dinheiro, porque abundância atrai abundância. Claro, e nós semeamos no propósito e não nas perdas. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você lança uma semeadura, uma semente, em cima de um propósito, e não em cima de um prejuízo, e não em cima de uma perda. Existem pessoas que vivem no prejuízo financeiro, vivem no prejuízo no sentido de falta de abundância. E a gente tem que ter muito cuidado para não perpetuar a linguagem do prejuízo. Aí a pergunta é, Jesus quebrou um ritual. Alguém escreva aí, Jesus quebrou o ritual da religiosidade. Jesus falou assim, pegue as talhas do ritual e me entregue aqui na minha mão. Porque não adianta só eu fazer uma multiplicação ou eu fazer do nada aquilo que não está existindo. Eu preciso quebrar o ritual. Para vocês poderem, uma vez com esse ritual quebrado, para vocês poderem ter uma nova mentalidade. Aí eu te pergunto, que ritual Jesus precisa quebrar na nossa vida? O ritual de se alimentar com culpa? O ritual de comprar uma roupa uma vez no ano morrendo de culpa porque gastou com uma roupa? Que ritual Jesus precisa quebrar na nossa vida? Ele quebrou um costume religioso. Que costume o Senhor precisa quebrar na nossa vida? O meu esposo, ele é um homem de muita fé. Ele baixou um decreto aqui dentro da nossa igreja. Ele falou, se você pegar a menor nota que você tem dentro da sua carteira, amassar igual bêbado no boteco, colocar no envelope e vir querer entregar aqui no gasofilaço, não traga. Não traga porque você precisa mais do que a igreja. Ele sempre fala, meu esposo, se você quer ofertar, oferte com decência e com excelência. Oferte porque você tem dignidade para isso. Não oferte por piedade, mas por dignidade. Isso é muito forte. Apóstola, uma vez eu falando sobre finanças em uma igreja, eu já comecei confrontando a carteira, né? Eu falei assim, olha para a tua carteira e vê se a tua carteira reflete finança, né? Aí já começou todo mundo a se esconder, né? Porque é uma carteira mais podre, mais miserável que outra. Eu falei assim, agora é o seguinte, abra uma carteira e verifiquem quanto lixo vocês guardam na carteira. Papel que não precisa. Lixo, meu Deus do céu, lixo. Aí depois disso eu falei assim, agora veja como é que estão as notas. Amassada, nota rasgada. E eu falei, olha, gente, as notas mais novas e as mais altas tem que ficar por fora das menores. Porque quando você olha, você tem que ver a nota de 100 primeiro, depois a de 50. Depois até para motivar, né? Claro, claro. E para que você tenha esse mindset de prosperidade. Então, é em todos os detalhes. Né? A cultura do reino é nos mínimos detalhes. Por isso que isso aqui, a gente podia ficar falando live aqui a vida inteira e não sai desse assunto.
Então, a questão financeira é uma questão de dignidade e não de piedade. Precisamos entender a diferença, né? Dignidade é uma coisa e piedade é outra. Agora, lá vem a bomba, a tromba do elefante na nossa cabeça. Versículo 8, preste atenção. Foi feito o ritual, né? Jesus trouxe ali, transformou. O vinho apareceu, Jesus pega as talhas e dá um comando. Tire agora essas talhas e leve até o mestre-sala. O que é que isso significa? Não basta só romper a escassez, não basta só ter abundância. É preciso passar no selo de qualidade, no controle de qualidade. É preciso ter excelência, supervisão. Aí Jesus falou assim, ó, tá aqui, eu fiz. Só que eu não sou especialista em vinho. Eu sou especialista em sobrenatural, não em vinho. Agora, eu preciso, olha que coisa mais profunda. Eu preciso entrar no corporativismo com os mestres-salas. Eu preciso entrar nas conexões com os mestres-salas e levo até eles, porque eles vão dizer o selo de qualidade, o selo da excelência do vinho. E é tanto que todo mundo se surpreendeu, porque os mestres-salas, que eram os especialistas, aprovaram a qualidade do vinho, inclusive a qualidade do vinho rompeu uma cultura da época, porque pela cultura da época, o melhor vinho vinha primeiro. Depois ficava o vinho já que ninguém gostava. E o que Jesus fez, o melhor vinho veio por último. Quer dizer, o padrão de qualidade foi excelente. E a voz do mestre-sala, ou na analogia que a senhora fez, que é da pessoa que está nesse monte já sentada, que a voz dele é tão poderosa, porque quem está lá embaixo, quem está na média, não reconhece vinho, não. Não importa. Não importa. Jesus fez vinho, glória a Deus, tem vinho para todo mundo. Bebe aí, bebe aí, bebe aí. Mas no momento que o mestre-sala falou, esse vinho é do melhor, independente do que o paladar dizia, um novo selo foi liberado sobre aquela família. Então não é... Porque é uma pessoa que tinha voz de conhecimento no assunto. Não é apenas a qualidade do vinho, mas é o respaldo de quem está na foto contigo. A validação, né? E olha que coisa mais interessante. O que é que Jesus fez? Ele entendeu a mente corporativista de Jesus. O cara andava com discípulo, ele não andava sozinho. A mente corporativista, ele falou assim, agora eu vou fazer o seguinte, a minha função aqui é o sobrenatural. Agora eu vou procurar um especialista para avaliar o que eu fiz. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Vou procurar um especialista para avaliar o que eu fiz. Aí eu te pergunto, você anda sozinho? Será que tem um especialista que avalia o que você fez? Parte da mentalidade, da cultura de reino, é entender o seguinte, você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar de você. Se é homem, vai no urologista. Se é mulher, vai no ginecologista. Ambos procuram um nutricionista para cuidar da saúde, um psicólogo, um coach. Mas você precisa ter especialistas de áreas definidas na sua vida para supervisionar o produto do seu vinho, supervisionar a tua produção. Olha só, eu dou mentoria, eu já perdi a quantidade. O povo pergunta, quantas pessoas vocês mentoriam? Eu já perdi até o número de tanta gente. Olha que coisa mais profunda. Esses dias, uma das pessoas que eu dou mentoria, ele mandou para mim a foto da live no YouTube antes de sair do ar. Ele falou assim, analisa para mim, me disse se está adequado. Eu falei assim, essa marca tá pagando você para fazer essa propaganda? Ele falou, não. Eu falei, por que você tá vestindo essa camisa? Uau. Ele falou, nossa, que sacada, não tinha prestado atenção. Ele entrou em contato com a marca financiou tudo aquilo que ele ia fazer, a marca financiou, mandou produto e vai ficar mandando produto. Por quê? É o olho de um mentor. Não adianta você querer ser sozinho na vida, ser mente corporativista. Se Jesus precisou de um especialista para validar o vinho que ele fez, aí eu te pergunto, quem que está validando o teu vinho? Será que tem alguém validando o teu vinho? Será que tem alguém analisando o que você faz? Você precisa de um mentor. E cuidado com o mentor Nutella. Cuidado com o mentor Nutella, porque é sabotagem também. É um impostor interno te sabotando. Você fala assim, eu preciso de um mentor. Outro dia me chamaram, só no exemplo assim, apóstolo, o senhor vem dar um treinamento aqui na minha igreja?
Naquela época eu tinha o hábito de dar o valor de oferta. Hoje eu não faço mais isso não, porque eu me movo numa outra unção. Mas não é pecado, mas eu me movo numa outra unção. Naquela época me perguntaram, quando é que o senhor vem para vir aqui na minha igreja dar um treinamento de 3 dias? E eu falei, o valor é tanto, tanto, tanto. Ah, apóstolo, é muito caro, isso é um absurdo. Eu falei assim, olha, eu tenho um discípulo que eu treinei ontem, eu dei uma aulinha para ele ontem, eu mando ele para você por R$ 50, serve? Não, nós queremos o Senhor. Então pague por isso. Então, quem te quer que te compre. Agora, a pessoa, não adianta você falar assim, eu tenho um mentor da minha saúde, mas que é uma pessoa que não tenha nível de reino para te levar ao reino. Eu tenho um mentor... Ou não tenha voz suficiente para dizer, esse vinho é o melhor. Isso. Se é alguém para ser mentor sobre a sua vida, tem que ser alguém que tenha voz, entendimento e conhecimento para validar. Para o que aquele mentor fala, validar inclusive você. Validar o seu vinho. O mentor não serve só para te ensinar. A maior função do mentor é validar o que você já sabe, é validar o que você produz. Olha que coisa mais interessante. A minha pergunta é, quem é a autoridade sobre você antes de você servir o seu vinho? Quem é que diz para você, esse vinho pode ser mostrado na sociedade, esse vinho pode ser levado adiante de todos, para você não passar vergonha servindo um vinho que não está de excelente qualidade. É tão profundo isso. Eu tenho uma profissional, uma nutricionista, que eu dou mentoria para ela, e eu falei para ela esses dias, corre urgente e troca o nome desse protocolo. Ela falou, por quê? Eu falei que você está a ponto de lançar no mercado, esse protocolo está inadequado. Troca o nome. Ela trocou o nome, ela fez um sucesso fenomenal. 2 letras que nós trocamos no nome. Então, não tem como você ter a mentalidade de reino, viver numa cultura de reino, quando você não está disposto a ter essa corporatividade, um corporativismo, uma autoridade sobre a tua vida que valide o seu vinho antes dele ser mostrado na sociedade. Isso é forte demais. Aí eu pergunto, a quem você presta conta? Quem supervisiona a qualidade do seu vinho? Por isso que tem pessoas na vida profissional que não andam, são excelentes profissionais, mas não andam porque não tem ninguém supervisionando a qualidade do vinho. Isso é profundo. E tem mais uma coisa aqui, que quebra já um outro paradigma. Paulo fala assim, olha, vocês podem ter muitos aios, mas vocês devem ter apenas um pai. Eu quero ficar com a parte do muitos aios. Porque você diz assim, eu tenho meu mentor. Tudo bem, ele é o teu mentor. Mas ele entende de vinho? Qual é a especialidade dele? Onde que ele te mentoria? Não tem pecado nenhum, irmão. Amanhã nós vamos falar de paternidade profética, por exemplo. Que você precisa ter um mentor profético. Você é um empresário, você é um empreendedor. Não, mas o meu pastor é meu mentor. O teu pastor, às vezes, nunca vendeu nada na vida. Ele é bênção na sua vida em um monte de área, mas você não tem vergonha, não tem pecado. Irmão, fica tranquilo. Joga água na talha de pedra aí, sem medo. Joga água na talha de pedra sem medo e aceita isso. Eu tenho mentor, olha... Eu tenho um mentor ali que me trata nessa área, eu tenho outro que me trata nessa área. Legal, honre a todos, pague todos, porque tudo tem um custo. Mas quanto maior a sua capacidade de ser mentoreado, mais alto o destino que você vai chegar. Exatamente, profundo. Então, tudo isso é a cereja do bolo. Por isso que eu falei que era o número 7, né? É a cereja do bolo. Nós precisamos, temos a necessidade de entender que se quisermos chegarmos a algum lugar, isso aqui é quase que um protocolo. O que aconteceu aqui em João 2 é quase que um protocolo de sucesso. É infalível, né? Nós não temos sucesso se seguirmos um protocolo desse. Agora, como é que eu termino tudo isso? Eu termino dizendo, a cultura de reino é uma cultura de ambientes. Como que nós vamos terminar isso? É uma cultura de ambiente, seja ambiente familiar, seja ambiente social, seja ambiente político, seja ambiente educacional, mas é uma cultura de ambientes. Vamos dar uma corridinha aqui em Marcos, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 2. Olha o que estava acontecendo. O cenário disso é o seguinte, né? Era a última ceia de Jesus. Isso aqui é o final, é o estabelecimento do que Jesus estava fazendo na terra
antes de passar por todo o seu processo para o regresso à eternidade. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Olha o que estava acontecendo. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disse-lhe os discípulos. Eles estavam no cenário da última ceia. No cenário, praticamente seria a última conversa corporativa de Jesus. Seria o último ensinamento corporativo de Jesus entre ele e os seus discípulos. E olha a preocupação de Jesus e dos discípulos. Olha o nível de alinhamento entre os caras, porque quem anda com um bom mentor tem as palavras que o mentor tem, pensa como o mentor pensa. Os discípulos interpretaram o pensamento de Jesus a respeito de ambientes. Olha que coisa profunda. Eles disseram assim, os discípulos perguntaram, aonde tu queres que nós possamos fazer os preparativos para comer a nossa Páscoa? Olharam para Jesus e disseram assim, onde você quer que nós preparemos o ambiente para a nossa última reunião corporativa? Por quê? Porque a cultura do reino é uma cultura de ambientes. Agora vamos ali no versículo 14. Onde quer que entrar, Jesus deu uma instrução e agora eu estou pulando. Onde quer que entrar, diga ao Senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus falou assim, eu não vou parar em qualquer lugar. Um dos meus últimos ensinamentos para eles, enquanto eu estiver como verbo encarnado na terra, é ambientes são importantes, lugares são importantes, preparação de lugares são importantes. Aí o camarada quer fazer uma empresa, o que ele faz? Ele coloca estoque de caixa, tudo aparecendo na frente do cliente. O camarada vai montar um consultório, um monte de padrão de cores. Ele pega a cadeira que a tia doou, a mesa que o Joãozinho emprestou, ele compra uma peça num lugar, uma peça noutra. Nós precisamos aprender que a cultura de reino, ela é selada com ambientes de excelência. Uau. Olha a preocupação dos discípulos. Jesus, onde você quer e como você quer que seja preparada a nossa última Páscoa? O ambiente importa, e a excelência do ambiente, e os utensílios do ambiente, e a mobília do ambiente importam mais ainda. É muito profundo isso, muito profundo. Aí Jesus falou, né? Ok, pergunta para ele, onde nós vamos comer a Páscoa? Olha o que acontece no versículo 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. E aí você prepare. Jesus falou assim, ó. Ele vai te mostrar um ambiente que não é um ambiente de escassez, é um ambiente grande. Queridos, o que nasce de você já tem que nascer igual filhote de elefante. Para com essa mentalidade pequena. Ah, não, nós vamos colocar aqui, 5 cadeirinhas aqui, é igual sopa de pedra, a gente coloca 5 aqui, e ainda a pessoa se justifica, né? Com toda aquela carga sabotadora dentro dela. Não, a gente é humilde, a gente está começando pequenininho mesmo. Não tem nada mais na força do Senhor, é 5 cadeirinhas, Jesus está abençoando. Tudo que nascer de você tem que ser igual filhote de elefante, diferenciado, com pata forte, que marca território, que pisa na formiga. Você precisa entender isso. Aí olha o que ele falou. Um grande cenáculo. Ué, mas quanta gente era? Quantas pessoas eram? Para que um grande cenáculo? Porque o tamanho do ambiente não é o tamanho da quantidade de pessoas, é o tamanho da visão. O tamanho do ambiente que você prepara não tem a ver com a quantidade de pessoas que te acompanham. Tem a ver com o tamanho da visão que você quer para o futuro. Isso é muito profundo, gente. Isso é profundo demais. Olha isso. Um grande cenáculo. Jesus, mas como é que esse cenáculo está? Ele está vazio? Ele está caindo nos pedaços? Ele está de qualquer jeito? Não, senhor. O cenáculo está mobiliado. Porque eu tenho congruência. Eu não vou chamar os meus convidados para um ambiente que não tenha mobília à altura para receber. Gente, se isso não fazer o seu cabeçote voar hoje, não tem mais nada que faça nessa vida. Sai correndo, meu povo, sai correndo.
Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês, que estão, são 158 pessoas. Primeiro, apóstola, vou aproveitar que a senhora é uma mulher de reino. Aham. Deus me deu a direção de profetizar algo nessa live aqui. E a Amém. Bíblia diz que o menor virá a ser Na 1000, né? fotinho nossa. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que o menor. Eu vou tirar um print também, agora eu quero. Beleza. Tirei. Tem que celebrar esse momento aqui. A Bíblia diz que o menor virá a ser 1000. E eu quero profetizar que o mínimo das lives a partir de agora serão 1000 pessoas online. Eu Eu creio. tenho, eu tenho orado isso, eu tenho orado que nós temos que começar com 7 dígitos, com 6 dígitos, esse negócio de 162. Meu Deus do céu, uma palavra desse naipe, meu Deus. Desse naipe, tinha que ter 50.000 pessoas assistindo agora. E ainda vou te falar uma coisa, Ricardo. O povo me paga uma nota no É isso. grupo fechado para eu ministrar o que eu estou ministrando aqui de graça. É isso que eu estou falando aqui. Só para você ter ideia. Tem gente que está na fila para receber mentoria minha e eu não tenho vaga até novembro de 2020. Então isso aqui é pérola eterna. É isso que eu estou falando aqui. E eu não tenho dúvida que a honra disso é muito maior do que se faria falando de dinheiro aqui agora. O que será liberado no sobrenatural e no natural dos 4 cantos não se fala. Mas o que eu quero dizer para vocês que estão assistindo, gente, qual foi? Eu pergunto para vocês aqui. Tem gente aqui que tem 30 anos de crente, 20 anos de crente, 40. Qual foi o congresso que você participou na sua vida de 3 dias, de 4 dias, de 6 dias, de 8 dias, que você recebeu, o que você recebeu aqui hoje? Eu pergunto isso para vocês. Pensem nisso, meditem nisso, porque a unção que vocês honram é a unção que vocês recebem. Guarde esse código no espírito de vocês, amém? Existe, e outra coisa, foi falado ontem eu falei aqui sobre Zuf com o Judá Bertelli, não existe argumento, mas não tem como. Deus, ele dá o como, ele fala. Então fiquem atentos a isso aí, tá? Fiquem ligados, fiquem ligados. Enfim, para nós colocarmos a cerejinha no bolo, né? Bora. Ambiente, mobília e preparação. Olha que coisa profunda. Isso aqui tem muita semelhança com o que aconteceu em João 2. Havia um ambiente, havia uma mobília preparada para celebrar o casamento e houve uma preparação. Pegue as talhas de pedras. Então, tudo com Jesus, com a cultura de reino, tem um protocolo. Não se faz as coisas de qualquer forma. Tem um protocolo. Observe o ambiente, como está a limpeza do ambiente, como está a organização do ambiente, como está a mobília, como está a preparação. Olha que tremendo, versículo 16. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinham dito e prepararam a Páscoa. Se você quer viver a Páscoa, se você quer viver a comunhão da mesa, se você quer viver a excelência, prepare. Onde será o aposento para a Páscoa da tua família? Como será o aposento da Páscoa da tua família? Meu filho pega o prato, leva lá para cima, vai comer lá em cima. Minha menina pega o prato, vai comer na sala. Come no chão, sentado com o prato no meio da perna. Isso não glorifica ao Senhor. Isso não põe validação naquele que tem identidade de embaixador do reino. Aí eu te pergunto, onde é o ambiente? Como está a sua sala de janta? Como está a mobília da sua sala de janta? Quanto tempo faz que você não investe na mobília? Nem que seja colocar uma flor nova toda semana dentro de casa. Mobílias são importantes. Pega a mobília, reorganize, mude de lugar. Você sabe que a questão psicológica, até isso funciona. A gente precisa mudar as mobílias de lugar de vez em quando. Um quadrinho novo que você coloca no ambiente já traz um ar novo, já quebra a rotina. Prepare, assim como a Santa Ceia foi preparada, a última ceia foi preparada. Prepare o ambiente para a sua família. Bem-vindo à cultura do reino, bem-vindo à mesa excelente da abundância do rei sobre a sua vida. Thank you very much. Muito obrigado, apóstola, pelo seu tempo rico, precioso. Imagina.
Em breve eu vou poder te recompensar por todo esse investimento, né? É, não apenas na vida dessas pessoas aí que eu tenho tentado cuidar, mas na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu reconheço de maneira abundante a unção que tem sobre a sua vida, a sabedoria, sobre as palavras, seus exemplos. Cada movimento seu é modelo para nós. Do apóstolo Célio também. É uma pena que ele está tão ocupado. A gente quer ouvir ele falar sobre o caráter da águia aqui, vamos agendar. Mas muito obrigado. Tenha um ótimo descanso aí. Aí deve ser 21h45 agora, né? Isso. Aqui são 22h45. Geralmente, quando eu faço live de tarde, assim, às vezes eu vejo o pessoal aqui, minha esposa, as crianças fazendo um sinal para mim assim. Agora eles estão dizendo. Agora eles estão fazendo sinal assim. Fica. Tá todo mundo assistindo, eles estão pegando fogo. E essa galera aí, a família, né? Mas vamos seguindo, né? Amanhã, gente, 15 horas, no horário de Brasília, nós vamos ter uma live sobre paternidade profética com eu, Judson de Oliveira e Judá Bertelli. Isso amanhã. Aí na quinta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília, receberemos mais uma vez o apóstolo Jefferson Neto, de Boston, que tem falado tremendamente aqui conosco, um homem abençoado, um homem de Deus. E na sexta-feira, às 15 horas, no horário de Brasília, vamos receber mais uma vez o profeta Tony Calado, de Angola, que também tem sido usado aqui de maneira sobrenatural. E assim nós prosseguimos a batalha, e essa batalha de vitórias e de conquista do Exército de Cristo. Deus abençoe a todos. Apóstola, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, muito obrigada pela confiança. Obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre a sua vida e que nunca mais a sua vida seja a mesma. Que você pegue todo esse conhecimento que você recebeu hoje aqui e coloque em prática sobre a sua vida e que você entenda, não tenha medo, não segure nada, não tenha medo. Lança o teu pão sobre as águas, que um dia você vai achar, tenha certeza disso. Deus te abençoe. Bem-vindo à cultura do reino, ao teu novo nível, à tua nova mentalidade. Você é embaixador de Cristo e ninguém pode roubar aquilo que está efetivado no céu sobre a tua vida. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Shalom, shalom. Obrigado, apóstola. Amém.